Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushers. Aqui é o Ribereto para mais um vídeo do canal e hoje, como não poderia deixar de ser, eu trago para vocês a minha resposta da tag do 50% versão 2023, porque nós estamos em julho e julho é batata, é tradição aqui no canal, tag do 50%. Enfim, eu já perdi as contas de quantas edições da tag do 50% eu já respondi aqui no canal, mas hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre as minhas leituras do primeiro semestre, que, olha só, vou dizer para vocês, estão sendo bastante positivas, não vou mentir não. Porém, antes de começar, um pequeno aviso. Apesar de eu responder a tag de 50% como todo mundo nesse período do ano, eu respondo as perguntas de baixo para cima e não de cima para baixo, porque eu acho que faz mais sentido essa ordem. Eu sempre respondi assim e eu acho que vou continuar respondendo assim. Então não estranhem. Mas antes da gente começar, gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que estou lá no Twitter, o link vai estar aqui embaixo para todas essas redes sociais e também o link de compra de lá para a Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra e recebam uma pequena comissão e você não está pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar de blá blá blá, porque essa introdução ficou realmente enorme. Espero que vocês gostem da minha resposta para o Book Tag e continuem comigo até o final. Vamos lá? E a primeira categoria da minha versão da tag do 50% é o livro mais aguardado do segundo semestre. Enfim, eu tenho uma verdadeira lista, sendo bem sincero, não apenas no segundo semestre, mas agora no mês de julho, para o meu completo desespero, porque eu sei que eu não vou conseguir comprar todos agora. Enfim, vamos esperar uma promoção. Porém, eu acho que um dos que eu estou mais animado para ler é o Destruidora de Casamentos, da Mia Sosa, lançado pela editora Arlequim aqui no Brasil, que é a continuação, entre aspas, de O Pior Padrinho da Noiva, que eu li no ano passado e que eu achei divertidíssima, e que vai acompanhar essa família de filhos brasileiros nos Estados Unidos. E, sério, eu achei sensacional O Pior Padrinho da Noiva. Eu tenho expectativas altíssimas para A Destruidora de Casamentos, que vai ser como a prima da Lina do primeiro volume. Mas enfim, eu tô muito empolgado, eu quero muito ler e eu só não comprei agora porque, né, eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros do mundo, mas eu quero muito ler. E a segunda categoria da tag é: quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? Para essa categoria eu escolhi dois livros, um que eu recebi no ano passado e outro que eu comprei nesse ano e que, sério, eu realmente preciso ler esses livros. Eu olho para eles na estante e falo, eu vou pegar vocês muito em breve, mas eu acabo não pegando. O primeiro deles, que é o que eu recebi, é o Fique Entre Nós, da Sophie Gonzalez e do Cale Dietrich, que vai acompanhar essa boy band. É mais jovem adulto, onde 12 integrantes vão acabar se apaixonando um pelo outro e não vão poder contar para o público por conta de contratos, gravadoras, etc e tal. E assim, depois que eu li o livro do Vinícius Grossos, no mês passado, eu fiquei muito interessado em continuar nesse mundinho musical da indústria pop. E eu acho que esse livro vai exatamente me servir esse sentimento que eu fiquei com o livro do Vinícius Grossos. Enfim, vamos acompanhar. Eu espero de verdade conseguir ler no segundo semestre. Minha segunda resposta para essa categoria já é do livro que eu comprei nesse ano e, diferente do Fica Entre Nós, ele também é um romance, mas é um pouco mais adulto. Tô falando de O Que Te Pertence, do Garth Greenwell, lançado pela editora Todavia aqui no Brasil. Vai ser a história de amor entre um professor e um artista plástico, e vai ter uma diferença de idade entre eles também. Vai se passar na Bélgica. Eu tenho muito interesse em ler. Eu ainda não comecei a ler apenas porque ele tem parágrafos infinitos. E eu sei que eu preciso inspirar fundo para ler, mas eu tenho muita curiosidade e eu quero ler sim nesse segundo semestre. Terceira categoria é o livro mais bonito que comprou ou ganhou nesse primeiro semestre. E sem surpresas para ninguém, o livro mais bonito que eu comprei foi O Além da Porta Sussurrante, do TJ Klum, lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. A Morro Branco sempre faz um trabalho impecável nas edições dele. Na maioria das vezes são livros em capa duras, com um toque diferenciado, com uma folha de guarda ilustrada. O início dos capítulos sempre tem detalhes.
casado com a arte da capa de Além da Porta Sussurrante, que é simplesmente uma coisa maravilhosa, não tem como esse aqui não ser o livro mais bonito que eu recebi, que eu comprei nesse primeiro semestre. Então não tem nem concorrência para esse livro, sendo bem sincero. Quarta categoria da tag, sua resenha favorita do primeiro semestre. Quem acompanha aqui o canal sabe que as minhas vídeo opiniões saem em formatos de vlog, porém, esse livro aqui me surpreendeu muito pelo debate que ele acabou trazendo e que eu acabei trazendo aqui também para o vlog. E eu fiquei chocado com isso porque eu não esperava. Eu tô falando de The Quarantine Princess Diaries, da Meg Cabot, 12º volume da série O Diário da Princesa e o segundo volume da série, que é com os personagens adultos, que vai se passar no início da pandemia de Covid em Genóvia. E a Meg, mesmo que ela não se aprofunde muito no assunto, ela vai falar sobre política, ela vai falar sobre antivacina, ela vai falar sobre anticiência, negacionismo. Isso acabou resvalando nos leitores também, com algumas discussões bem acaloradas e, enfim, eu trouxe um pouquinho dessa discussão para o vlog, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Mas eu fiquei bastante surpreso, positivamente falando, com o trabalho que a Meg fez aqui, porque é sim uma história de humor, é sim uma comédia, mas ela soube falar sério sobre assuntos sérios e eu gostei de verdade disso. Quinta categoria, melhor adaptação que assistiu até agora. E sendo bem sincero, eu achava que nem ia responder essa categoria nesse ano, porque eu não me lembrava de assistir nenhuma adaptação muito memorável para vir comentar com vocês. Porém, nos últimos minutos do segundo tempo, saiu essa adaptação. Nimona, que é inspirada na HQ de N.D. Stevenson, lançado por aqui pela editora Intrínseca. E gente, eu terminei a adaptação chorando, sério, eu terminei em lágrimas, porque eu fui completamente transformado e abraçado, e sério, gente, ficou uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que a gente vê os mesmos personagens, ao mesmo tempo que a gente vê a mesma trama, a história é contada no filme de uma forma diferente do que é contada na HQ. Mesmo assim, manteve toda a alma de Nimona, sabe? Manteve todo o humor, manteve todo o carisma dos personagens e ficou sensacional. E sério, gente, que maravilhosa, que coisa preciosa foi essa adaptação. Sério, sério, sério. Apenas assistam. Sexta categoria, um livro que me deixou feliz no primeiro semestre. E sério, esse livro aqui, ele foi um aconchego tão grande e foi uma coisa tão gostosa de se ler. Eu tô falando de Marketing do Amor, do Renato Rito, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse é um livro que bebe diretamente da escola cabotiana. Ele tem mais ou menos a mesma fórmula da série Garoto, da Meg Cabot. E sério, o trabalho que o Renato Rito fez aqui ficou divertido, ficou fofo, ficou encantador, ficou fluido. Foi um livro que realmente me deixou feliz. Eu li no final de semana de Páscoa e achei tudo tão maravilhoso. Sério, sério, sério. Conhecer o Thiago e o Vladimir foi algo sensacional e eu recomendo de verdade Marketing do Amor para você que está lendo. Não se assustem com o tamanho dele. Sim, são 500 páginas, mas são 500 páginas de muito amor, de muita felicidade, de muita graça. Ai, sério, sério. Fiquei adoravelmente feliz lendo esse livro. Sétima categoria da tag, o livro que me fez chorar ou até molhar a garganta. Enfim, a primeira delas é Fale, de Lauren House Anderson, lançado por aqui pela editora Valentina. Vai ser um livro que vai falar sobre bullying, vai falar também sobre depressão e abuso na adolescência. E sério, já na introdução do livro, que é um poema que a autora escreveu com trechos de cartas que ela recebeu por conta de Fale, só de lembrar eu já fico todo arrepiado, porque realmente é algo que machuca, sabe? Vai ter uma personagem muito fragilizada, que é a Melinda, que tá completamente fechada nessa concha por conta de algo que aconteceu durante as férias, isolada de qualquer amizade. Ela vai lutar no decorrer do livro para encontrar a própria voz de novo. Sério, que livro. Nossa, nossa. A outra leitura que também impactou bastante foi Agora que Ele Se Foi, da Elizabeth Severo, lançado pela editora Nasce aqui no Brasil, que vai falar sobre essas duas irmãs que não se conheciam, mas que acabam
se conhecendo e tendo ideia uma da outra depois que o pai das duas, falece em um acidente de avião. É um livro que vai falar sobre luto, mas vai falar sobre muitos outros sentimentos que essas personagens estão sentindo. Vai falar também sobre abuso. Vão ter duas cenas até bem fortes aqui no decorrer do livro. E é contado em formas diversas. E, nossa, incrível, incrível. Foram duas leituras incríveis e que realmente marcaram bastante e que me fizeram chorar, realmente. A oitava categoria é o seu personagem favorito mais recente. E o meu personagem favorito mais recente, nem eu esperava que fosse ele. Eu tô falando do Senhor Darcy, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu já conhecia o Darcy da adaptação de 2005. Não achava que ele merecia a redenção que ele tem. A redenção do personagem não tinha me convencido. Porém, no livro, na versão original, com o trabalho da Jane Austen, eu comprei a jornada de crescimento do Sr. Darcy, dele se despindo dos seus orgulhos, dos seus preconceitos, assim como a própria Elizabeth Bennet. E eu acho que é um caminho muito bonito, porque ele realmente era muito soberbo, ele realmente era muito snob, ele realmente julgou pra caramba toda a família da Elizabeth. Quanto mais ele se apaixona por ela, mas ele realmente vai se transformando numa pessoa melhor. E por mais que a gente saiba que isso só acontece em livro, eu gostei dessa jornada e realmente fiquei encantado de conhecer o Sr. Darcy original. Então por isso ele vai ser o meu personagem favorito desse primeiro semestre. Nona categoria, a minha quedinha mais recente por personagens do primeiro semestre. E, como sempre, é engraçado, todo ano eu respondo essa categoria com casais. E nesse ano não seria diferente. O casal que eu escolhi foi o Ben e o Theo, de Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos. Eu fiquei realmente muito cadelinha por esse casal. Eu fiquei realmente de 4 por esse casal. E eu realmente seria a marmita desse casal. É isso que eu posso dizer sobre o Ben e sobre o Theo. A química deles é muito boa, a forma como o relacionamento deles vai crescendo é muito bom, e o final deles é muito bonito também. Então, assim, não tinha como não ficar cadelinha por eles, não ficar completamente caidinho por eles. E a minha resposta é exatamente essa: o Ben e o Theo, de Uma Canção de Amor e Ódio. Pois é. Na 10ª categoria, o meu novo autor, autora ou autore favorito. E sem surpresas para ninguém, afinal, nesse primeiro semestre eu simplesmente li 4 obras publicadas dessa autora, então a resposta veio muito rápido, que foi a Ellie Hazelwood, autora de A Hipótese do Amor, da trilogia Odeio Te Amar. E assim, eu tenho as minhas questões com a Ellie? Tenho. Principalmente a fixação dela por sexo sem camisinha. Eu já comentei isso aqui com vocês várias vezes durante os vlogs. Porém, eu gosto muito da narrativa dela, eu gosto muito dos personagens dela. Existe uma fórmula ali? Existe, mas é uma fórmula que dá certo. É uma fórmula muito gostosinha de se acompanhar e eu fiquei muito encantado. A Hipótese do Amor é uma fanfic de Star Wars? É uma fanfic de Star Wars. Você reconhece cada personagem no final do livro. Porém, assim, as histórias delas são uma graça, os casais são uma graça e eu quero muito ler outras histórias da Ellie e eu vou ler outras histórias da Ellie nesse segundo semestre com toda certeza. 11ª categoria, novo livro favorito de um autor favorito. E essa resposta também veio muito fácil para mim, porque foi uma leitura que eu realizei de uma autora que eu já acompanho há algum tempo e que tem vários livros dela que me encantaram completamente. Eu tô falando de Shipping Nós Dois, da Cynthia Zagato, que eu escutei em audiobook lá no Storytel. É uma história exclusiva do Storytel, você só pode conhecer essa história através do audiobook e foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Eu amei conhecer o protagonista, o Raj. Eu amei conhecer toda a sua história, toda a questão dele estar com amnésia, ele redescobrindo as suas paixões, a sua vida e algumas mudanças de vida que ele teve que não estava se lembrando por conta do acidente que ele sofreu. Sério, que coisa gostosa, que sabor foi a escutar esse audiobook e tem vídeo opinião aqui no canal, como todos os vídeos que eu já comentei aqui nessa tag do 50%. Pois é. Próxima categoria, o quadrinho favorito do primeiro semestre. Quem vem me acompanhando nos últimos 6 meses sabe que eu estou bastante investido em Boys Love, mas uma surpresa que eu fui apostar ali
não dando nada por conta da sinopse dele e realmente acabou me entregando tudo, foi a duologia Dick Fight Aslan, de Rebonike, lançado nos Estados Unidos pela editora Sublime. Essa é uma história que vai se passar em um arquipélago, que é praticamente afastado e isolado do mundo, onde existe essa competição para saber quem vai ser o rei do arquipélago durante 4 anos, e os guerreiros que se candidatam, né, que são escolhidos para essa competição, eles lutam com os seus membros inferiores. Pois é. Enfim, é uma sinopse super farofada, só que a construção de mundo, a mitologia, o universo que Rebonike constrói para justificar a sua luta de espadas é sensacional. E assim, eu comprei de verdade e eu fiquei muito fisgado pelos personagens, eu fui muito comprado pela narrativa e sério, foi sensacional. Eu li os 2 volumes um atrás do outro e que sabor. Que sabor. É para maiores de 18 anos, tem vídeo opinião aqui no canal, mas foi o quadrinho que mais me surpreendeu nesse ano de 2023 até o momento. Próxima categoria, o livro que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre e também vai ser uma leitura bem recente. Eu tô falando de Scary Boys, O Amor Está na Pista, do Cássio Cipriano. É a nova história do Cássio, eu já venho acompanhando o Cássio há muito tempo, só que assim, todas as histórias anteriores que eu li do Cássio eram de personagens mais velhos. Então eu fui ler um pouco reticente, porque é um jovem adulto e ultimamente eu venho lendo pouco jovem adulto, porém esse livro me surpreendeu assim, de formas inimagináveis, foi maravilhoso, sério, de verdade. O trabalho que Cássio Cipriano fez em Scary Boys é sensacional. É um livro nostálgico para quem viveu os anos 2000, com toda certeza. Mesmo quem não foi um Scary Boy ou emo, você se vê muito fisgado ali na narrativa. A própria narrativa do Cássio vem amadurecendo a cada lançamento e ele já tem uma narrativa muito boa desde sempre. Enfim, foi uma surpresa maravilhosa porque saiu dessa zona de conforto que eu e ele tínhamos, né, como leitor e autor, mas eu adorei de verdade e, sério, como estou dizendo nesse vlog, que sabor. Próxima categoria, o livro que mais me decepcionou nesse primeiro semestre. E eu tava jurando que eu não ia responder nenhum, porém, nós vamos ter uma leitura recente que vai ser meio que um spoiler do próximo vlog que vai sair aqui no canal. E é Doutor Alencar. Esse livro é do mesmo autor de O Amante da Minha Esposa e O Natal de Will e Raul, que foram 2 histórias que eu li no começo do ano passado e que me surpreendeu muito porque saiu do que eu estava esperando e me trouxe coisas realmente muito boas, eu realmente gostei. E esse livro, ele vai falar sobre Age Gap. Eu tenho algumas questões com relação a Age Gap, e esse livro eu achei que, assim como O Amante da Minha Esposa, ele iria meio que trazer um twist que eu ia comprar a história e tal, e ele acabou indo exatamente pelo caminho que eu não gosto do Age Gap. Eu vou falar mais sobre o que me decepcionou no vlog, porém, já fica aqui o spoiler de que eu não gostei de Doutor Alencar, infelizmente, porque eu acho a narrativa do autor muito boa, porém, ao abordar o Age Gap, eu fiquei meio... Pois é, acontece. Antepenúltima categoria é a leitura mais aguardada do primeiro semestre. E a minha leitura mais aguardada dos últimos 6 meses, com toda certeza, foi o 4º volume de One or Off, roteirizado e ilustrado por A1, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. É esse manhua boys love, mais de 18 anos, que se passa nesse ambiente de escritório, e eu amo esses 2 personagens, tanto o representante Ian quanto o diretor Kang. E aqui é basicamente eles sendo muito fofos, eles sendo namoradinhos e, enfim. Falta apenas um volume para a série One or Off terminar. E não sei se estou preparado para dizer adeus, mas eu sei que é necessário. Enfim, sem surpresas para ninguém, a minha leitura mais esperada do primeiro semestre foi One or Off. Pois é. Penúltima categoria. A melhor continuação que eu li no primeiro semestre. E sem surpresas para ninguém, foi O Guerreiro, de Príncipe Cativo, de C.S. Pacato, que está sendo relançado aqui no Brasil como A Jogada do Príncipe, com uma capa muito mais bonita do que essa, com toda certeza, porém com um valor muito mais caro do que eu paguei por O Guerreiro. Se bem que eu não paguei nada por O Guerreiro, eu comprei no cupom da Ipsos Icei, mas enfim.
C.S. Pacat se superando completamente nesse volume aqui. É basicamente um grande jogo de xadrez do Laurent com o próprio tio, que é o grande vilão nessa trilogia. Esse regente asqueroso que quer tomar o lugar do próprio sobrinho. E enfim, essa grande evolução do relacionamento do Damianos com o Laurent, né? Eles se tornando parceiros, eles se tornando cúmplices, eles um apanhando ao outro, descobrindo que um complementa o outro, e esse jogo de xadrez do Laurent com o próprio tio. Sensacional, falta o terceiro livro para mim ler, para finalizar essa trilogia, mas sério, foi a melhor continuação que eu li esse primeiro semestre. E a última categoria da tag é a melhor leitura do primeiro semestre de 2023. E assim, gente, sem surpresas para ninguém, para mim, a melhor leitura foi Gay de Família, do Felipe Fagundes, lançado aqui no Brasil pela editora Paralela. É uma história familiar sobre esse rapaz que vai se ver no lugar de tio, um lugar que ele nunca esteve antes por conta do afastamento dele com relação à própria família. E ele vai perceber que, apesar de ele ter sim problemas com a família, os sobrinhos dele vão ganhar o coração dele, sabe? E sério, gente, que coisa fofa, que coisa maravilhosa, assim. Eu me vi muito nesse livro por ser tio, apesar do Diego ser uma pessoa completamente diferente de mim. Ele é completamente escrachado, porra louca, não tem outra palavra pra dizer. E assim, ao mesmo tempo que eu ria muito no decorrer desse livro, quando eu fui chegando no final, eu chorei muito também. Então assim, eu fui do riso ao choro muito fácil. Esse livro me trouxe muitas sensações boas, sério. Eu amei de verdade Gay de Família. Pra mim foi a melhor leitura que eu realizei nesse primeiro semestre, sim. Enfim, gente, apenas leiam, é maravilhoso, é sensacional, leiam. Muito que bem, pessoal, essas foram as minhas respostas da tag do 50%. Mas se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes. Escreva aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros e se pretendem ler. Vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Rebeneto para mais uma tag do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.